Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 7 de junho de 2021, segunda-feira, eu sou Júlia Stanzioni. Olha só, o vacinômetro aqui no estado de São Paulo, mais de 18 milhões de pessoas já foram vacinadas aqui no nosso estado. E a gente confere por aqui muita informação para você a partir de agora. Hoje a gente fala sobre o junho, né, que é um mês dedicado ao combate à anemia e também à leucemia. A gente fala também sobre o TOD. Você sabe o que é esse transtorno e como você deve lidar com isso? Outro assunto muito importante que a gente aborda por aqui é o número de famílias endividadas aqui no estado de São Paulo, que beira o recorde histórico. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Os internautas votaram e escolheram os nomes Araçá para o macho e Begônia para a fêmea dos dois filhotes de mico-leões pretos que nasceram em fevereiro deste ano no Parque Zoológico aqui de São Paulo. Eles foram batizados com nomes de plantas da Mata Atlântica. Para votar era preciso acessar o site do Zoo aqui de São Paulo. O mico-leão preto é uma espécie ameaçada de extinção e em 1970 esses animais chegaram a ser considerados extintos, mas depois localizaram-se alguns exemplares. Essa é uma espécie exclusiva aqui do estado de São Paulo e são por aqui 1.500 animais. Os micos pretos são animais que habitam a Mata Atlântica de São Paulo. São 36 espécies do animal aqui no zoo, sendo a maior população em uma única instituição, porque no mundo são 68 animais em cativeiro. Os micos são animais que acordam cedo, andam em família e gostam de frutas e também insetos. E agora a gente conversa com o nosso repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Sérgio, tudo bem com você? Sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia, Julie Stanzioni. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Tá um dia... eu sei, não, Stanzioni, porque eu já falei para você que esse nome italiano é muito bonito, né? Esse sobrenome, Stanziani. Não é fraco, não, não é fraca, não, né? Mas olha, eu tô sempre aqui na minha janela, né? Tô vendo, hoje o tempo está um pouquinho fraco, assim, né? Mas mesmo assim, não está tão frio, não está sem sol, não tem sol agora, nesse momento, mas daqui a pouco dá uma esquentadinha, melhora o tempo, né? Eu gosto do Sérgio Everton porque ele abre o nosso jornal semanal sempre com clima-tempo, né? Vamos dizer assim. Mas Exatamente. Falando das notícias aqui do Parlamento, Sérgio, o que temos? Primeiro, peraí, calma, deixa eu dar bom dia para você, né? Bom dia aos nossos telespectadores também. Para você, para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Da Rede Alesp. Uma ótima segunda-feira para todos nós, um ótimo começo de semana. Bom, essa semana que passou agora, Julie, não tivemos tantos trabalhos assim de plenário, né? Que a gente está, como você sabe, virtual, né? Tudo virtual, e o plenário também está virtual. Então, a gente está tendo aí não as sessões plenárias, mas as sessões extraordinárias. Tivemos até terça-feira, na quarta... de terça-feira e quarta-feira, quarta, quinta e sexta, não tivemos o plenário. Tivemos aí, né, um outro programa que é o virtual, né, que é importantíssimo também, o Tribuna Virtual, né, que você também apresenta, né, todo mundo aí, os repórteres apresentam o Tribuna Virtual, que também, né, é uma maneira dos deputados colocarem em dia as suas informações, enfim, é como se fosse o pequeno expediente, né, da sessão ordinária. Então, quando não tem a sessão extraordinária, a gente tem aí a presença desse programa do Tribuna Virtual, onde os parlamentares também têm aí um tempo para falar, se eu não me engano, são 10 minutos, né, cada deputado, e eles expressam aí as suas falas, né, para a população do estado de São Paulo. Bom, eu vou lembrar aqui que a gente tem, inclusive, nós tivemos aí a posse, né, só para lembrar, do novo deputado, né, o deputado Walter Vicione, não é isso, Júlio? Do MDB, que foi empossado na terça-feira passada, né, após a saída do deputado Itamar Borges, que é do mesmo partido, né, do Vicione, o MDB, né, para assumir aí a Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento, né?
o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlão Pignatari, cumprimentou, desejou boa sorte, né, ao novo deputado e também boa sorte ao Itamar Borges, né? Que, segundo o deputado Carlão Pignatari, o presidente, para ele, a ida do deputado para a secretaria, né, Júlio, demonstra aí o prestígio que o governo de São Paulo tem, né, com a nossa Assembleia Legislativa, né? É muito importante a gente frisar isso. Ele comentou também que já tem o deputado Cauê Macris, né, que é secretário da Casa Civil, e agora o deputado Itamar Borges como secretário de Agricultura e Abastecimento. Isso é muito legal, a gente ter né, o deputado Carlão Pignatari, presidente, lembrar disso, né, da consideração que se tem com a Assembleia Legislativa, que o governo tem, essa parceria toda, né, isso é importantíssimo, né, Júlia? Então, assumiu aí o professor Walter Vicione no lugar do deputado Itamar Borges. Eu vou falar também, você estava falando até, não, vou falar, não, é da reciclagem, você sabia do Dia Nacional da Reciclagem, né, que foi agora sábado, né, dia 5, é isso? 5 de junho. 5 de junho. Aí eu vou falar só um pouquinho desse dia, porque a gente tem projetos, né, para falar sobre esse Dia Nacional da Reciclagem, que é comemorado do dia 5 de junho, né, que visa aí conscientizar, a gente precisa disso, viu, Júlia? Conscientizar a população também sobre a relevância da coleta seletiva, né? É muito importante isso, a separação, né, destinação aí de materiais que podem ser reciclados ou até mesmo, né, reaproveitados, reduzindo aí os impactos que tem causado aí ao meio ambiente pelo descarte inadequado, né? Muita gente não lava, por exemplo, Júlio, as garrafas, né? Essas garrafas de refrigerante, você tem que lavar, não adianta você jogar a garrafa fora com líquido ainda né, na garrafa, que eles não vão pegar, entendeu? Não vai ser reaproveitado isso, entendeu? Então tem que fazer a coisa certinha e descartar, né, nas lixeiras corretas, né, os materiais. Precisa ter isso, a gente precisa ter essa consciência. A gente sabe que o meio ambiente está cada vez mais, né, complicado aí, porque as pessoas não tomam esse devido cuidado, jogam bituca de cigarro aí na rua, entendeu? O tempo todo. Tudo isso pesa muito. A gente acha que não, mas você fala, mas foi 1, 2 pessoas, não interessa. Você imagina juntando tudo isso, a população do planeta, né, do mundo. Meu Deus, né? Olha, de acordo com os dados divulgados aí pela Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, né, o Brasil, olha só, perde 14 bilhões por ano com a falta de reciclagem, né, adequada do lixo. Veja só, Júlia, é um absurdo, né? Ainda segundo o levantamento, são cerca de 12 milhões de toneladas de resíduos sólidos, né, que, ao invés aí de gerar emprego, olha aí, e renda, né, acabam sendo descartados, né, nesse meio ambiente. Então, para isso, olha, a gente tem, tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo, diversos projetos, viu, Júlia? Projetos de lei aí que enfatizam, né, a importância da reciclagem no território paulista. Vou dar um exemplo aqui de 2. Aqui. O projeto de lei, o 772 de 2010, que é de autoria do deputado Rogério Nogueira do DEM, que dispõe sobre a coleta seletiva e a reciclagem do lixo no Estado. Né? Segundo a justificativa do projeto, da medida, as consequências da disposição inadequada do lixo ao meio ambiente são evidentes, e a gente sabe disso, né? E prejudiciais também à saúde, como, por exemplo, a proliferação de vetores aí de doenças, ou seja, ratos, baratas, né? micróbios, né? E a poluição do ar também causada pela fumaça proveniente da queima do lixo exposto, né? Uma outra propositura, viu, Júlio, também, aqui da nossa Casa de Leis, da Assembleia Legislativa, é o projeto de lei 915 de 2017, de autoria da deputada Marta Costa, né, do PSD, proposta da utilização de urnas, está vendo, para depósito de embalagens em estabelecimentos comerciais do Estado. Legal, né? A iniciativa tem o objetivo de promover a instalação de recipientes nos caixas dos estabelecimentos comerciais para promoção e desenvolvimento da cultura, né, do não acúmulo de embalagens desnecessárias, né, nas residências dos cidadãos. Muito importante. Aí, são 2 projetos aqui na casa, né, na nossa Casa de Leis em andamento. É isso. Então tem que ter consciência, precisa ter consciência, né, para poder preservar o nosso meio ambiente, né, Júlio? É essencial isso, Sérgio. Você volta, então, no decorrer do nosso jornal para trazer mais informações para a gente. Obrigada, Sérgio. Tá bom. Bom jornal. Obrigada. Parlamentares da Comissão de Saúde aprovaram o projeto de lei 427 de 2019, reunião realizada virtualmente. Eu acompanhei a reunião da comissão. Vamos conferir.
Em reunião virtual, a Comissão de Saúde, comandada pelo deputado Alex de Madureira, do PSD, aprovou o PL, Projeto de Lei 427 de 2019. Ele prevê, quando solicitado, que estabelecimentos públicos de saúde do Estado de São Paulo garantam à gestante com deficiência auditiva o direito à intérprete da Libras, língua brasileira de sinais, para acompanhá-la nas consultas de pré-natal e no parto. Os favoráveis permaneçam como se encontra, aprovado. O projeto, que é de autoria do deputado Tiago Auricchio, do PL, segue para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, antes de ser votado em plenário. Os parlamentares também aprovaram o PL 226 de 2020 do deputado Tenente Coimbra, do PSL, que incentiva empresários a contribuírem para melhorar a estrutura de unidades de saúde na rede pública, estadual e municipal. O deputado Tenente Coimbra institui o programa Empresa Amiga da Saúde. O relator foi o deputado Ataíde Teruel, foi favorável ao projeto. Em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão. Em votação, os deputados que são favoráveis permaneçam como se encontra, aprovado. E essa foi a reportagem do Jeremias Gomes. Quase 473.500 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, 866 delas no período de 24 horas registrado ontem, domingo. Quase 17 milhões de brasileiros que foram ou estão contaminados com o novo coronavírus. Esse é o novo balanço da pandemia divulgado com base em dados das secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados mais de 41 mil novos casos da doença em todo o nosso país, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 1.100.000 brasileiros seguem em tratamento contra a Covid. 4 estados, Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, apresentam tendência de alta no número de óbitos. 11 estados estão em queda e outros 11, mais o Distrito Federal, apresentam um quadro de estabilidade. São Paulo está nessa relação. E agora vamos com a nossa primeira entrevista, vamos falar sobre o TOD. Você sabe o que é esse transtorno? E como você deve lidar com isso? O transtorno opositor desafiador, o TOD, nós estamos falando de comportamento de uma criança que se opõe a tudo e a todos, sempre desafiando principalmente as figuras de autoridade. Não aceita ordens, não respeita os sentimentos dos outros, não se responsabiliza pelos erros que cometeu e não tem medo de ser punida pelos pais ou responsáveis. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Priscila Dossi. Ela é psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e também da adolescência. Bom dia, doutora Priscila. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo jóia. Muito obrigada. Obrigada, senhora, por ter aceito aqui a nossa entrevista. Para falar de algo realmente que já está no nome, né, desafiador, que são como lidar com essas crianças. Antes da senhora contar para a gente o que é o transtorno opositor desafiador, como medir se essa criança realmente está só naquela fase da birra ou realmente ela tem um transtorno? Porque eu vejo que muitos pais se desesperam e é preciso entender aonde atuar, né, doutora? Sim. Então, a gente sempre fala do TOD quando é aquela coisa muito além do que deveria, né? Quando é uma criança que tem aquela birra muito persistente, que é uma criança que não acata regras, aquela criança que dá sempre problema na escola, que briga, que está sempre muito irritada. A gente consegue ver que não é uma situação específica, né? Que é assim, frustração, todo mundo se frustra, tem uma certa dificuldade de lidar em alguns momentos, né? Mas é aquela criança que é demais, assim, se opõe a tudo e a todos, não respeita nenhuma figura de autoridade, está sempre muito irritada, sempre muito nervosa, muitas vezes agressiva, né? Então a gente fala assim, quando é demais, aí sim chama a atenção e aí sim merece uma investigação melhor.
E dentro dessa investigação, doutora, justamente nesse limite, né, entre a criança que faz essas birras recorrentes ou como os pais não conseguem lidar com essa reação da criança, para que seja algo, um transtorno. É preciso o quê? É preciso levar essa criança para um pediatra, para um psicólogo? Qual é o limite, então, de alguém dizer, olha, não é só a birra? Então, a gente fala muito também quando os pais estão ficando cansados já com a situação. Então, a gente fala para não esperar, né? O quanto antes, melhor. Mas a gente orienta que busque sempre um profissional mais bem qualificado para isso. Alguns pediatras têm, sim, capacidade de fazer uma boa identificação, mas o ideal é procurar um psiquiatra infantil ou até um neuropediatra, né? Ou psicólogos da área que tenham uma certa experiência para realmente fazer essa avaliação. Né? E é aquela criança que a gente vê que, comparado com os seus pares, que são as outras crianças da mesma idade, da convivência, é sempre demais. Né? Aquela criança que acaba até espantando os amigos porque não consegue ter uma boa relação, é aquela criança que todo dia tem reclamação na escola, é aquela criança que não consegue seguir regras, que muitas vezes não se submete ao aprendizado, mas não por uma dificuldade de aprender, é porque ela não quer fazer, porque ela não quer entrar naquela regra, sabe? Então, quando é uma criança, assim, sempre muito intolerante à frustração, às vezes coisas mínimas que você fala, nossa, não era para tudo isso, né? Aí sim chama atenção e merece uma investigação. Justamente, né, a senhora está falando para prestar atenção nessa questão dos sintomas, em como essa criança reage, então, às situações. Nesse último período, né, que a gente está falando desse período pandêmico, nesses últimos mais de um ano, essa questão do transtorno ficou mais em evidência? Ou, na verdade, como os pais estão mais em casa e as crianças estão praticamente o dia todo em casa, se consegue ter uma noção de que essa criança pode ter o TOD? Sim, com certeza, né? Porque a criança ela merece, assim, ela precisa dessa atenção para ser feito assim, o diagnóstico ou para se desconfiar, né? Mas apesar de que agora as crianças estão mais em casa e em casa os pais percebem mais, quando frequentavam as escolas de maneira presencial, quem viam eram os professores, ou deveriam, né? Coordenação, zeladores, inspetores, né? Que já viam, porque a criança, embora alguns até digam que a criança ela pode ter uma alteração de comportamento em um único local, a gente fala que o ideal é fazer uma investigação em mais de um lugar. Então, por exemplo, em casa e na escola, e na igreja, e no inglês, no esporte, né? Por quê? Porque se for só, por exemplo, só na escola ou só em casa, a gente acaba até pensando assim, será que não é bullying? Será que não é alguma questão em casa, alguma figura de referência que não está conseguindo impor uma regra ou que está deixando a criança mais irritada de alguma forma ou não está dando atenção? Então, assim, quando é um local específico, antes de pensar no TOD, a gente precisa ver se não é uma questão do local. Né? Agora, quando a criança se opõe em diversos locais, quando ela é irritadíssima em diversos locais, não acata regras, não respeita em mais de um local, aí sim a gente realmente desconfia do TOD. Né? É mais fácil até fazer esse diagnóstico. A gente não vai achar que é só uma adversidade do lugar, que realmente a questão é com a criança. E a gente está falando... E sim, né? Falando de pandemia, sim, com certeza agora os pais vão ficar mais atentos, vão ver mais, né? Mas no outro período a gente pensava muito na figura assim da professora, da escola em si, né? Agora, ainda puxando sobre essa questão da pandemia, acho que é importante a gente dizer isso aqui, no sentido quanto pode ser o TOD, ou então também é um momento em que a criança não está se sentindo bem. A questão da saúde mental nesse período de pandemia é muito importante. A gente fala muito dos adultos e esquece, às vezes, de olhar as crianças. Né? Essa questão de estar irritado, de estar mais desatento em algum momento com alguma coisa, também é um limite aí entre se diagnosticar com TOD e realmente ser algo de saúde mental. A gente precisa ter cuidado, né, doutora? Com certeza, porque assim, na pandemia a gente está em uma situação, digamos assim, inédita,
né? A gente nunca passou por nada tão prolongado, por tanto tempo, por tanto isolamento, e as crianças elas têm essa necessidade de extravasar realmente, de socializar, de gastar energia fora, né? E assim, a gente pensa assim, antes de, vamos pensar no TOD, vamos ver se realmente essa criança talvez não esteja muito sobrecarregada, tenha uma dificuldade, por exemplo, com as aulas online, ou tenha uma dificuldade de ficar sempre naquele mesmo ambiente. Crianças também ficam estressadas, com certeza, né? As crianças que moram, por exemplo, em apartamentos pequenos e são mais ativas e não conseguem gastar essa energia e vão ficando mais irritadas. Ou muitas vezes, que a gente também não pensa, às vezes todo mundo em casa, a criança não tem um descanso adequado, então ela fica irritada por conta disso. Né? Então, outra situação que a gente até já foi até citada, eu vi em outras entrevistas, mas que eu acho muito importante a gente enfatizar, é a questão da violência. Né, que a violência agora, a gente não está tendo tanto as figuras que nós tínhamos, que eram as figuras, como que a gente pode dizer, que faziam uma investigação, que tinham mais atenção, que são os próprios professores, os conselhos tutelares, tem uma dificuldade um pouco maior nesse momento de identificar as situações de violência até doméstica mesmo que estão acontecendo. Então, a gente também precisa ver o comportamento dessa criança se não está relacionado a isso. Né? A gente tem outras situações também que pensar, não só o TOD. Agora, falando com relação aos pais, doutora Priscila, a gente está falando muito de como a criança reage com determinados assuntos ou com determinados gatilhos. Os pais, nessa questão toda, a gente não pode colocar o problema, vamos dizer assim, todo na criança. O entorno dela conta muito, né? Para aquela que tem esse gatilho e afins. Em que hoje, a análise da senhora, por favor, os pais erram na criação dos filhos? Eu digo erro porque tudo bem, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem sua história, cada família tem o seu jeito, né? Mas a gente vê muito essas questões assim, da criança e do adolescente dominar os pais, né, no dia a dia. E não dá para ser assim, né? Sim, o que a gente fala muito hoje em dia é da questão dos pais consistentes, né? A gente vê que, assim, todo mundo está cansado, então os pais também estão cansados e os pais muitas vezes afrouxam nos momentos que não deveriam. Por exemplo, a gente fala, eu quero ir na casa do fulano, tá bom. Aí a mãe fala, não, você não vai. Aí a criança vai e pede para o pai permite. Isso acaba com a autoridade de qualquer pai, de qualquer família. Né? Porque a criança ela sabe assim, minha mãe não deixa, mas meu pai vai deixar, né? Então eu vou sempre tentar e a criança vai sempre fazer. Isso não pode. Os pais eles precisam assim, sempre casar, a gente diz as decisões, ser sempre coisas juntas, sempre pensar junto, sempre ser firme juntos, por mais que estejam cansados. E por mais que queiram compensar, porque às vezes os pais falam, eu estou o dia inteiro em casa com ele, mas eu estou no home office o dia todo, então eu não dou atenção. Então deixa ele jogar mais 2 horas no celular, deixa ele fazer tal coisa. Não, não pode. Regras são regras, a criança precisa aprender a seguir, e é assim que ele vai se desenvolver mesmo. Todo mundo precisa ter limite, né? E os pais precisam ser firmes nisso. Ser firmes, a gente diz, não é serem ríspidos, não é serem agressivos, né? É simplesmente educarem realmente, né? O que nós vemos muitas vezes são pais, às vezes, querendo compensar de alguma forma, ou pais cansados, ou pais que não se conversam entre si, então cada um faz de uma forma, e isso para a criança é muito ruim, é muito prejudicial, porque a criança ela não aprende que ela tem que cumprir, que tem que ser assim, que a vida é assim, que nem tudo é na hora que a criança quer, que por exemplo, as telas têm o seu prejuízo de só jogar, a criança tem que ter a responsabilidade. Então, a gente precisa muito da figura paterna nisso, tanto que muitas vezes, quando a gente orienta o tratamento, eu digo quase 100% das vezes, o tratamento da criança é orientado também uma terapia dos pais, para os pais terem uma parentalidade assim mais firme com essa criança, aprenderem também a lidar também com as próprias frustrações deles e cansaços, mas aprender a como agir com essa criança, porque senão simplesmente o tratamento não vai para frente. É isso mesmo, doutora Priscila, muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa semana, bom trabalho por aí. Eu que agradeço, muito obrigada.
A repórter Melissa Araújo traz os destaques do programa Tribuna Virtual, realizado na última quarta-feira, 2 de junho, aqui nos nossos estúdios da Rede Alesp. Acompanhe agora. No Tribuna Virtual do dia 2 de junho, os parlamentares debateram temas como a derrubada dos vetos para a internet de alunos e professores da rede pública, que ocorreu recentemente no Congresso Nacional, além da solicitação de outras categorias profissionais para prioridade na vacinação anti-Covid e da confirmação da permanência do programa Bom Prato no Grajaú, bairro na Zona Sul da capital paulista. Os parlamentares Carlos Gianazzi, do PSOL, e professora Bebel, do PT, repercutiram virtualmente a derrubada do veto da proposta, que garante internet para professores e alunos da rede pública de todo o país. O veto ao projeto de lei, ao PL 3477/2020, que garante a conectividade, internet grátis para os nossos alunos e professores das escolas públicas, da educação básica. O projeto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, e o Bolsonaro vetou. O Bolsonaro é contra a internet para os alunos das escolas públicas e para os professores. Ele vetou o projeto. Porém, depois de uma ampla mobilização e de pressão, o veto foi derrubado pelo próprio Congresso, na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. E a votação, ela foi muito importante, porque, olha, 419 deputados votaram a favor da derrubada do veto, ou seja, a favor da conectividade gratuita para todos os alunos e professores das escolas públicas. O veto 10, que vetou, foi derrubado no Senado, esse veto, né, tem como conteúdo o projeto que garante acesso à internet para estender para estudantes e professores, né? E para a garantia dessa internet vai vir do fundo, o dinheiro vem do fundo das telecomunicações, que a presidenta Dilma, né, destinou exatamente, quando era presidenta, para instituir banda larga, né, por todo o país. Ela não teve tempo, levou um golpe, né, mas o golpe está aí até hoje, golpeando, né, os direitos da classe trabalhadora. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, comentou sobre mensagens e e-mails que vem recebendo com solicitações para que a parlamentar requeira prioridade de vacinação contra a Covid-19 para algumas categorias profissionais. São muitas pessoas que escrevem pedindo uma atitude mais, vamos dizer, agressiva talvez, com relação à ficha, à lista de prioridades na vacinação. São muitos grupos de profissionais, muitas categorias, muitas pessoas acometidas por determinadas doenças que gostariam que eu tivesse uma postura mais agressiva, mais firme, exigindo prioridade na ordem de vacinação. E as pessoas podem conferir no Diário Oficial, eu tenho feito indicações, eu tenho feito requerimentos de informações, tenho participado de eventos virtuais, presenciais sobre o tema, tenho acompanhado os textos acadêmicos. E é muito duro, muito difícil nós contemplarmos todas as expectativas, né? Às vezes a pessoa manda uma lei aprovada numa outra assembleia, dando a entender que nós não nos esforçamos o suficiente. Então, não é assim. Eu peço compreensão. Já o deputado estadual Adalberto Freitas, do PSL, ressaltou a visita que ele fez na semana passada ao Palácio dos Bandeirantes, para garantir a permanência do programa Bom Prato na região paulistana do Grajaú. Dia 26 de maio, que é quarta-feira da semana passada, estive no gabinete da secretária Célia Parnes, que nos garantiu que o Bom Prato ficaria no Grajaú, a nosso pedido, também a pedido de alguns outros parlamentares. Na outra foto temos aí também mais uma foto com o meu assessor, o doutor Leandro Freitas, também me acompanhou. Então, mais uma vez, agradecimentos aí à secretária Célia Parnes por ter nos permitido aí levar essa boa notícia à população local do Grajaú, que o Bom Prato permanecerá lá e que não faltará refeição para ninguém.
Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, da 1 às 3 da tarde, na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. Balanço da vacinação contra a Covid-19 nesse final de semana aponta que 48.977.254 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo os dados divulgados até às 8 da noite desse domingo. O número representa 23,13% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 22.930.114 pessoas, 10,83% da população do país, em todos os estados e também no Distrito Federal. No total, 71.907.368 doses já foram aplicadas em nosso país. A informação é resultado de uma parceria do Consórcio de Veículos de Imprensa. E agora, aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre a participação popular contra a corrupção. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Eduardo Valentim. Ele é da diretoria do Departamento Jurídico da Fiesp. Bom dia, Carlos Eduardo, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Carlos, o senhor nos ouve? Carlos, você nos ouve? Aqui é a Júlia. Alô? Oi, estão me falando aqui o Igor, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? O senhor nos Olá, ouve? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso falar contigo aqui no Jornal da Rede Alesp, não é? Igor, foi sancionado, né, pelo presidente Jair Bolsonaro o Pronamp permanente, não é? Então, retificando aqui para quem nos assiste no Jornal da Rede Alesp, que a gente vai falar sobre o Pronamp permanente. Em que se altera essas questões para os pequenos e médios empresários? Igor? O Pronamp, é importante dizer que foi um importante instrumento durante a crise do Covid-19 e do ano passado, de 2020, para ajuda às pequenas e médias empresas, né? Um dos efeitos talvez mais nefastos da Covid-19, do ponto de vista econômico, foi quando os bancos fecharam as linhas de crédito por um motivo muito simples. Você não sabia quem teria capacidade de pagamento para honrar suas dívidas. Então, o Pronamp veio como uma medida emergencial do governo federal, onde o governo se compromete com 85% das garantias de créditos, ou seja, são garantias da União, e os bancos comerciais com apenas a diferença desses valores. Isso significa que dá uma maior capacidade para os bancos de emprestarem em um momento de dificuldade. No ano de 2021, e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, a crise do Covid-19 continua e os efeitos do Pronamp são ainda mais necessários, né? Esse ano existe uma linha que o governo federal colocou de aproximadamente 5 bilhões de reais para operações de crédito e que, através de parcerias com as instituições financeiras privadas, isso pode subir para provavelmente 15 bilhões, dependendo do sistema de multiplicação e do apetite a risco dos bancos, à medida que as medidas de restrições são colocadas. É importante lembrar que o Pronamp ele fica disponível para os microempresários e as pequenas e médias empresas, as chamadas MEs, com faturamento até 360 mil reais ao ano, e as pequenas empresas com faturamento que vai até 4,8 milhões de reais ao ano. Perfeito. Então, só para atualizar quem nos assiste nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa com Igor Macedo Lucena, ele é economista e a gente está falando sobre o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, que surgiu de modo emergencial lá atrás, não é, Igor? E agora foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para que seja permanente. Só que eu li há pouco sobre essa questão, Igor, e os juros ficaram mais altos do que naquele primeiro momento, né? Em 2020 era de 1,25%, agora para 6%, mas a Selic
A pergunta é, mesmo com esse aumento, o Pronamp, ele é a melhor alternativa para o micro e pequeno empresário? Exatamente. A gente tem que ver que a Selic teve um aumento também da taxa básica, né? A gente saiu de 2% e já estamos aí em 3,5%, e aí há uma expectativa que ela possa chegar até 5% ao ano. Então, apesar do Pronamp ter aumentado suas taxas de juros, ainda é a opção mais barata. Financiamentos, até mesmo para grandes empresas, estão girando aí por volta de 8,5%, 9%, com expectativa de taxas de juros crescentes, não só para esse ano, mas também para o ano subsequente. Então, para o pequeno e o médio empresário, essa é uma boa opção, não só pela taxa de juros, mas porque você tem uma carência que foi aumentada, né? Antigamente eram 8 meses para começar a pagar, agora são 11 meses, isso é muito positivo, né? E ainda mesmo assim, ainda há algumas regras que não são comuns do ponto de vista de financiamento, né? O Pronamp visa também manter a garantia dos empregos. Então, a partir do momento que você se compromete com o Pronamp, você tem um prazo que você não pode demitir seus funcionários, você não pode também fazer esses recursos serem distribuições de lucros, eles têm que ser usados para investimentos, pagamentos de dívidas, pagamentos de salários e outros encargos dentro do próprio negócio. Na verdade, é uma linha de crédito voltada para a manutenção dos negócios. Mas, como a gente está num momento de emergência, acho que o ponto principal mesmo que as pessoas estão tomando empréstimos é justamente para isso, para a manutenção dos seus negócios. E mesmo com o aumento das taxas de juros, ainda é uma das taxas mais atrativas do mercado para realizar investimentos e para manter os pequenos e médios empresários ativos, né? E que, na verdade, são eles que são a grande maioria dos empregadores brasileiros. É muito importante o que você disse agora, Igor, na questão do se preservar o emprego. Lá atrás, né, o Pronamp, ele surgiu como uma questão emergencial, claro, para dar giro de caixa para esse pequeno e médio empreendedor, mas para que também as pessoas que trabalham nesses pequenos e médios locais pudessem continuar recebendo, pudessem continuar levando o seu pão de cada dia para casa, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar que, independente do como ele foi sancionado nesse momento, né, sendo permanente, com aumento de taxa, ele é essencial para o giro da economia. Ele é essencial. E o mais importante é que, quando o governo federal entra com um sistema de garantia de 85% sobre os recursos, você está dando uma tranquilidade maior para os bancos comerciais realizarem essas operações. Porque, por mais que o Pronamp seja um projeto do governo federal, ele é operacionalizado pelas instituições financeiras. Então, há também uma questão discricionária sobre quanto cada empresa e microempresa tem a sua capacidade de adquirir de empréstimos, dado o seu histórico de pagamentos. Então, são feitas operações caso a caso, mas, de uma maneira geral, eu acho que é um dos principais instrumentos que o governo federal teve, tal qual o auxílio emergencial, para a manutenção da renda nacional. E se a gente vai ter... Nós tivemos um crescimento da economia de 1,2% no primeiro trimestre. Em parte, foi com a manutenção do auxílio emergencial e também esse movimento do Pronamp deve ajudar os próximos trimestres a gente manter a renda, os empregos e, consequentemente, uma possibilidade de retomada econômica. Agora, Igor, falando para a questão prática para esse empreendedor que precisa dessa linha de crédito, como é que funciona, né, os trâmites burocráticos para esse financiamento? A quem esse empresário deve recorrer? Como é que funciona? Então, a gente já falou das taxas, mas o valor dessa linha de crédito, em quanto tempo ele vai poder pagar? Bom, essas linhas de créditos são linhas grandes que podem, em alguns casos, são linhas variadas, mas podem chegar até 60 meses para pagamento, que é uma linha muito positiva. E para efetivamente contratar essa linha, as grandes instituições financeiras e também as médias vão começar a receber, após a sanção do presidente, as primeiras instruções. Então, o que eu aconselho para os empreendedores é procurar o seu gerente de relacionamento, procurar a sua agência e descobrir se a sua linha de Pronamp 2021 já está ativa.
Muitos dos bancos estão liberando as linhas de Pronamp e os valores disponíveis para os clientes pelos aplicativos digitais. Então, alguns deles, se você entrar na sua própria conta, já vai estar disponível. Se não tiver, acho que a maneira mais rápida é procurar o seu gerente de relacionamento, porque a contratação dessas operações vai ser feita diretamente com os bancos, e aí o recurso vai cair diretamente na conta dos correntistas, nos bancos que cada um já trabalha. Mas esses empresários, empreendedores, enfim, eles têm que seguir alguma regra? Por exemplo, a empresa tem que ter apenas X funcionários, ter um faturamento de Y. Como é que funciona essa triagem? Exatamente, não são todas as empresas. Existe um limite de faturamento, né? São as microempresas vão até 360 mil reais de faturamento ao ano, e as pequenas e médias empresas até 4,8 milhões de reais. Então, isso aí já é uma pequena restrição, e há impossibilidade também, durante alguns meses, durante o período do pagamento do financiamento, de que a pessoa não faça demissão desses funcionários. Isso é muito importante, porque é como se, de uma certa maneira, ao governo federal garantir a capacidade de pagamento desses empréstimos, você, como empreendedor, entra como uma espécie de contrapartida de manter esses funcionários dentro da sua empresa, né? E eu acho que esse é um dos pontos principais, e que esses recursos não podem ser alocados para a distribuição de lucros ou para outras funções que não sejam os próprios dados das empresas, as próprias despesas operacionais das empresas. Então, isso vai mostrando, Igor, dentro de toda essa sua fala sobre se tornar permanente o Pronamp, o quanto nesse momento de pandemia, e que por enquanto não se vislumbra, né, uma finalização dessa questão de saúde, ela vai se tornar essencial, e que bom, né, que o Pronamp, então, é permanente agora. Exato, eu acho que é um programa muito bacana, eu acho que ele tem um custo no orçamento federal muito baixo, porque por mais que o governo federal coloque 5 bilhões em garantia, isso não significa que esses recursos serão efetivamente desembolsados para honrar empréstimos. Muitos desses recursos não vão ser utilizados porque os empréstimos vão ser honrados pelos próprios contratantes. Então, é uma excelente opção de contratação, e a gente espera que eles continuem não só em 2021, mas daqui para frente como uma operação permanente de ajuda ao crédito das pequenas e médias empresas, já como a gente tem outras linhas, como o BNDES já utiliza para grandes empresas no mercado. Então, isso eu acho que ajuda muito essas distorções de taxas de juros, que são muito caras ainda no Brasil. Perfeito, Igor. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa semana por aí. Muito obrigado, é um prazer e até a próxima. Prazer é sempre nosso. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informação para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.